Você já sentiu a frustração ardente de estar a um passo da vitória, a um suspiro de realizar seu maior sonho e, de repente, como um fantasma invisível, algo te puxa para trás? Essa sensação de quase lá, de desistir quando o pódio estava ao alcance, não é um azar do destino. É uma síndrome silenciosa que sabota milhões de vidas. Se você se sente emocionalmente exausto, preso nesse ciclo vicioso e busca uma virada real, este vídeo é para você. Aperte os cintos, porque hoje vamos desvendar o mistério da síndrome do quase lá e te entregar a chave para nunca mais abandonar o jogo um segundo antes da glória. Eu sou o canal Renova e estou aqui para provocar um despertar em você. Imagine a história de Ana. Ela tinha 32 anos, olhos vibrantes, mas carregava o peso de uma promessa não cumprida. Desde os 20, Ana sonhava em abrir sua própria galeria de arte. Ela era uma artista nata, com um talento inegável para pintar paisagens que pareciam respirar. Sua paixão era palpável, seu propósito, claro. Mas havia um padrão. Ana começava com um entusiasmo avassalador, dedicava-se de corpo e alma, pesquisava locais, criava um plano de negócios detalhado e chegava ao ponto de ter o nome da galeria escolhido, Alma em Cores. Ela estava sempre a um fio de assinar o contrato de aluguel, de dar o primeiro passo concreto e irrevogável. E então, o inesperado acontecia. Não era uma catástrofe externa, não era a falta de dinheiro ou uma crise global. Era algo interno, sutil, mas devastador. Uma semana antes de fechar o negócio, Ana começava a sentir uma ansiedade paralisante. Dúvidas plantavam raízes profundas em sua mente. Será que sou boa o suficiente? E se ninguém gostar? E se eu falhar e perder tudo? Essas perguntas, antes sussurros distantes, tornavam-se um coro ensurdecedor. Ela procrastinava, encontrava desculpas, adiava reuniões, até que, exausta mentalmente, jogava a toalha. Não é a hora certa, ela dizia a si mesma, mas no fundo sabia que era uma mentira. Ela tinha desistido de novo. A galeria Alma em Cores nunca abria as portas. Esse ciclo de desistência se repetiu por mais de uma década, deixando um rastro de projetos inacabados e sonhos frustrados. O caso de Ana não é isolado, é a manifestação clássica da síndrome do quase lá. Mas o que exatamente é essa síndrome? É a autossabotagem disfarçada de prudência, o medo do sucesso camuflado de medo do fracasso. Não é a falta de capacidade ou talento, é a falta de um sistema mental para romper o padrão. É um padrão mental invisível que nos impede de cruzar a linha de chegada, não por incapacidade, mas por uma programação interna que nos mantém na zona de conforto, mesmo que essa zona seja de frustração. Nosso cérebro, projetado para nos proteger, interpreta o sucesso iminente como uma ameaça ao status quo, desencadeando mecanismos de defesa que nos fazem recuar. É um mecanismo de defesa primitivo que, ironicamente, nos impede de evoluir. O ponto de virada para Ana aconteceu quando ela desabafou com sua amiga Carla, uma psicóloga comportamental. Carla ouviu atentamente e então, com uma serenidade cortante, disse: Ana, você não tem medo de falhar, você tem medo de ter sucesso. Você teme a responsabilidade, a exposição, a nova identidade que o sucesso te traria. É o medo do desconhecido, mesmo que esse desconhecido seja a sua realização plena. A verdade atingiu Ana como um raio. Ela sempre pensou que o problema era a falta de confiança, mas a raiz era muito mais profunda: o medo de ser grande, o medo de ter que se manter grande. Carla explicou que a síndrome do quase lá tem raízes em crenças limitantes e experiências passadas. Talvez Ana, em algum momento da infância, tenha associado o sucesso a uma carga pesada, a uma perda ou a uma expectativa inatingível. Talvez ela tivesse medo de desapontar ou de não ser capaz de sustentar o sucesso conquistado. O que importava era que esse padrão estava enraizado e precisava ser desenterrado. O primeiro passo, e o mais crucial, era a consciência. Ana precisava reconhecer que não era falta de sorte ou de talento, mas sim um padrão de autossabotagem. A linha do tempo da transformação de Ana foi fascinante. Em vez de focar no como abrir a galeria, Carla a fez focar no porquê ela sempre desistia.
Elas investigaram os gatilhos, os pensamentos automáticos que surgiam quando ela estava prestes a finalizar um projeto. Ana começou a registrar seus medos, a dar nome a eles. Ela descobriu que, no fundo, temia que, ao ter sucesso, ela perderia a liberdade de criar sem pressão, ou que as pessoas passariam a ter expectativas irrealistas sobre ela. Era o medo da visibilidade e da vulnerabilidade que o sucesso trazia. O contexto social também importava. Ana sempre foi a artista promissora na sua família, mas nunca a artista realizada. Essa identidade, embora confortável, a mantinha presa. O medo de sair desse papel conhecido e abraçar um novo, mais desafiador, era um fator poderoso. Para romper esse ciclo, Carla sugeriu a Ana uma técnica radical, o compromisso irreversível. Em vez de planejar cada detalhe e depois recuar, Ana deveria dar um passo pequeno, mas irreversível, que a forçaria a seguir em frente. O elemento-chave dessa virada foi a ação. Ana, com a ajuda de Carla, decidiu que, em vez de alugar uma galeria grande, ela faria uma exposição pop-up de um dia em um café charmoso da cidade. O risco era menor, a pressão controlada, mas o compromisso era público. Ela anunciou a data, enviou amigos, familiares e divulgou nas redes sociais. Não havia como voltar atrás. A data marcada era um marco, uma fronteira que ela não podia cruzar para trás. A ansiedade surgiu, claro, mas desta vez Ana tinha ferramentas para enfrentá-la. Ela reconhecia os pensamentos sabotadores, respirava fundo e lembrava-se do seu propósito. O dia da exposição chegou. Ana, nervosa, mas determinada, viu suas paisagens colorirem as paredes do café. As pessoas vieram, admiraram, compraram. A sensação de realização era inexpressível. Não era o sucesso estrondoso de uma grande galeria, mas era um sucesso. Era a prova de que ela podia cruzar a linha de chegada. Esse pequeno triunfo foi o catalisador. A partir daí, Ana deu um passo de cada vez. Alugou um pequeno ateliê, começou a dar aulas e, finalmente, um ano depois, inaugurou a Aula em Cores, em um espaço modesto, mas vibrante. Ela não desistiu. A síndrome do quase lá é um mistério que nos aprisiona, mas a solução não está em buscar atalhos, e sim em desvendar os padrões invisíveis da nossa própria mente. Você, assim como Ana, pode estar a um passo de sua maior conquista, mas um medo inconsciente te puxa para a inércia. O segredo para não desistir não é força de vontade pura, é autoconhecimento profundo. É identificar o que realmente te assusta no sucesso e desarmar essas crenças limitantes. Não deixe que o medo de amanhã, que o medo de ser quem você realmente é, te impeça de ver o hoje florescer. A sua virada silenciosa começa agora, com a sua consciência. Não se contente em ser o quase lá, seja o chegou lá. Quebre esse ciclo. A sua vida, a sua verdadeira vida, está esperando você do outro lado da linha de chegada. Se essa história ressoou com você, se você está pronto para desvendar seus próprios mistérios e dar um basta na síndrome do quase lá, deixe seu like, inscreva-se no canal Renova e ative o sininho. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Juntos vamos construir uma comunidade de realizadores, não de quase realizadores. A sua jornada de transformação começa agora.